Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem de um ente querido. Vamos lá para a mensagem dessa noite. Eu espero que seja o ente querido aí de vocês, tá? Se ressoar com vocês, comente aí nos comentários, deixa seu like. Gente, o like de vocês é muito importante para o crescimento aí do meu canal, tá bom, gente? Então me ajude aí, me ajude aí, pelo amor de Deus, deixa o like, tá bom? Porque o like é de extrema importância, né, importância pra mim, porque eu preciso do like de vocês para que o meu canal venha crescer, né? Deixa o like, deixa um comentário, né? Porque às vezes tem mais visualização do que um comentário, do que like, né? E, ó, difícil. Aqui tem um espírito aqui, ó, perdido, sem saber o que fazer, ó, tá? Se sentindo assim, ó, fracassado. Ó, não tá aceitando, tá? Não tá aceitando aí, ó, o desencarne. Tá bom, pessoal? Aqui fala renovação, tá? Tem que aceitar para que haja uma renovação aí, tá bom, gente? Uma renovação. Se a pessoa ela tá se sentindo, sabe, como é que fala? Como se tivesse de pés e mãos atadas, né, pessoal? Esse espírito aqui, tá? Aqui tem um arrependimento, tá, gente? Olha, dificuldade para se desprender, dificuldade, né, para se renovar, tá? Por quê? Aqui fala de desejo. Esse espírito, ele tem, tá? Ele tem sim, ele tá procurando sim um meio, né, de seguir o caminho de luz, mas tá ainda apegado ainda a coisas aqui da terra, tá, pessoal? Ainda tá apegado à vida terrena ainda, tá? Tá apegado, né? Olha, tá fraco. É um espírito que tá se sentindo fraco. Totalmente fraco, pessoal. Tá bom? Vamos deixar aqui essas 3 cartas aqui. Vou tirar uma energia com outro baralho, tá? Essa carta aqui é onde a gente vai dar o início, tá, gente? A carta da energia vai ficar essa daqui, tá? A renovação, porque é isso que esse espírito precisa, né? De ser renovado, de ser resgatado aí para um caminho de luz, pessoal, tá bom? Ele quer isso, só não tá tendo força, tá? Ó, o fracasso. Não tá tendo força, pessoal. Por quê? Porque ainda não se desprendeu totalmente da terra. Não se desprendeu totalmente dos seus familiares, tá? Ainda tá preso, né, a uma situação terrena, tá bom? Então vamos lá. Gente, mas tá um calor aqui. Nossa, que mesa que tá calor, gente. Ô, mesa que tá quente. Então vamos lá. Baralho novo, pessoal. Comprei 2 baralhos novos. Ó, que lindo, ó. Ó. E o baralho novo. Hoje chegaram 2, né, pessoal? Mês que vem, se Deus quiser, vai chegar mais. Que eu preciso, né? Pra poder trabalhar. Então vamos ver aqui. Pior que eu não posso ligar o ventilador. Se eu ligar o ventilador é um barulhão que sai no vídeo. Já não basta aqui o barulho dos carros passando aqui na rua, né? Porque eu moro na beira da estrada. Aí se eu ligar o ventilador, vai ficar aquele barulhão. E tem que aguentar o calor aqui, pessoal. Mas tô suando, tô transpirando. Então vamos lá, a cura, né? Essa pessoa tem desejo de quê? De se curar. Esse espírito que já desencarnou, ele tem o desejo de se curar, mas ele não tá tendo força para se desprender
né? Do plano terrestre, tá? Ainda tá apegado aos familiares, ainda tá pegado a casa, ainda tá pegado a bens materiais, entendeu? Só que ele precisa ser o quê? Lapidado. Ele precisa ser lapidado. Pra quê? Pra ele seguir o caminho de luz, pessoal. Entendeu? Aqui fala que ele precisa ser o quê? Purificado, tá? Ele precisa de uma purificação, pessoal. Né? E aqui precisa de calma também, tá? Porque é um espírito que ele ainda tá assim muito agitado, sabe? Tá muito agitado. Aqui essa carta aqui, ela diz que é hora de quê? Do espírito silenciar a mente, né? Ter calma, tá? Aqui é como se ele tivesse agitado, é como se ele tivesse sem força, né? Algo tá, sabe? Como se algo tivesse sugando a energia dele, né? Algum espírito assim, obsessor, estivesse prendendo esse espírito, pessoal, tá? É o que eu vejo aqui. Já a gente vai desmembrar aqui, tá? Renascer. Aqui ele tem que seguir a nova... Ele tem que seguir aqui o caminho de luz, né? Aqui fala que ele precisa se libertar, tá? Se libertar, se acalmar, se libertar, né? Deixar para trás o apego, né, da vida terrena, porque ainda tá apegado à vida terrena, a bens materiais e aos familiares também. Tá difícil de se desprender, pessoal. Pode ser que esse espírito tenha desencarnado aí, ó, tenha deixado até filho pequeno, tá? E tá difícil por isso. E aqui ele tem que seguir o caminho de luz, né? O novo caminho, tá? Aqui fala que essa pessoa era uma pessoa muito sabida, muito, sabe? Muito inteligente. Era uma pessoa muito honrada, muito dedicada aos familiares, aos afazeres, tá? E aqui pede, né, gente, o quê? Iluminação, tá? Esse espírito, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser resgatado, né? Aqui é como se esse espírito, ele precisasse de se esforçar. Obrigada, amor. É como se ele precisasse, pessoal, de se esforçar, né? Fazer um esforço para se desprender da vida terrena, tá? Aqui é como se ele precisasse assim, ó, confiar, né? É um espírito que ainda tá assim, assustado, né? Tá desesperado. Tá descontrolado, né? Não aceita o desencarne, não aceita ficar longe da família, não aceita ficar longe do lar, né? Não aceita, porque tem gente que desencarna, mas não aceita, sabe?
Aqui mostra, gente, que vocês recebem visita, ó. Visita aí dessa pessoa, tá? Aqui é um espírito que ele tá ainda assim, rancoroso, sabe? Aqui é como se ele precisasse de se limpar, né? Se purificar, tá? Aí, ó, falei limpeza, saiu a carta do sal grosso. Aqui ele tem que se desprender do que não faz mais parte, né, da vida dele, porque ele não é um encarnado, ele é um desencarnado. E ele precisa o quê? Aceitar que ele é um desencarnado, pessoal, sabe? Ele tem que se desprender, entendeu? Ele tem que soltar o que pressiona a alma dele, né? Ó, para que ele possa se renovar, pessoal, tá? Para que ele possa se renovar. Nutrição da alma. Nutrição da alma. Aqui ele precisa realmente, pessoal, de muita oração para nutrir a alma dele, né? Aqui ele precisa de luz, tá? Que vocês emanem luz, né? Quando lembrar dele ou dela, desculpa, pessoal, não lembrar assim, ó, né? Só lembra dos momentos bons, tá? Lembra dos momentos bons, não lembra, não fica lembrando que, discutia muito, porque era assim, era assado, não. Lembra só dos bons momentos, tá, pessoal? Aqui é igual a planta, né? A planta, ela necessita de água, né? Para ela sobreviver, para ela crescer, para ela florescer, para ela dar seu fruto. A mesma coisa é o espírito. Ele precisa de quê? De luz para se fortalecer, tá? Ele precisa de luz para ele se fortalecer. Ele precisa de cuidado para que ele encontre o descanso eterno, tá? E o alimento do espírito é o quê? É a luz, é uma prece, né? Uma oração, entendeu? Aqui esse espírito, ele precisa de cuidado, tá? A carta da nutrição, ó, carta da nutrição da alma. Baralho novo e consagrado, viu, gente? É como se esse espírito ele carregasse assim um peso, sabe? Que ele não consegue assim se libertar desse peso, né? É uma alma que tá pesada. Aqui é como se ele não reconhecesse, né? Não reconhecesse. Aqui vem falando de quê, pessoal? De transformação, tá? Aqui vem falando de limpeza, né? Do espírito, a renovação do espírito, o renascimento, olha só. Fala de renovação, o renascimento desse espírito. E aqui mostra que ele tá entre o mundo, entre a terra, né, gente? Entre a terra, sabe? Mas assim, como se ele não quisesse caminhar para a luz.
né? Ele tá entre a terra e entre o mundo espiritual, lá do outro lado, tá? Ele tá lá e cá, né? Mas caminhar para luz, seguir um caminho de luz, ele ainda tá indeciso a respeito de... E também tá sem força, tá fraco, né, gente? E aqui fala, pessoal, essa carta aqui, ela fala que é hora dele deixar, né, o velho para trás e renovar a essência dele, né? E dar um salto para a transformação. Então é hora dele, desse espírito, esquecer a vida aqui na Terra, a vida terrena, né? O que ele viveu aqui, né? É hora dele desapegar, tá? Para que ele venha ter o quê? Uma transformação, para que ele siga o caminho de luz, para que ele se renova, né? Porque aí vai vir o quê? O renascimento, tá? Aqui, essa outra carta aqui, ela fala assim que a alma, né, desse desencarnado não compreende, tá? Ela não tá compreendendo por que ela tá lá, o que tá acontecendo, tá confusa, né? Esse espírito, ele não compreende, tá? Ele não compreende que ele é um espírito desencarnado. Aqui fala que ele quer entrar em contato, tá? Com alguém da família, mas ele tá sem força, né? É um espírito que não tá nutrido, tá, gente? Ele tá sem força. E também, gente, o espírito, para ele entrar em contato com alguém da família, ele tem que ter a permissão, né, de Deus, tá? Ele tem que ter a permissão dos mentores lá, porque senão ele não consegue. E outra, ele tem que tem que ter um bom comportamento também, para que ele venha entrar em contato, né, com o familiar dele, né? Ele tem que ter permissão para ele vir. Não é de qualquer jeito, né? Aqui eu vejo que ele já tentou várias vezes entrar em contato aí com os familiares, mas não tá conseguindo. Então isso daí tá deixando ele assim, ele tá se sentindo assim um espírito fracassado, sabe? Aqui ele lembra, né, da vida terrena dele. Ele lembra de quando ele sabe, é como ele quer viver assim, como se ele estivesse aqui na Terra. Ele lembra do café que ele tomava, ele lembra do banho que ele tomava. É um espírito que ainda não aceitou o desencarne, sabe? Ainda não compreende, tá perdido, tá confuso, procura alguém da família, não encontra, entendeu? Aqui ele lembra de tudo. Nossa, lembra da atenção que ele tinha, né? Nas conversas com a família, com os familiares, tá, gente? Só que aqui fala o que? É tempo de se recolher. É tempo de deixar tudo isso para trás. É tempo de entender que ele agora é um espírito. Ele ou ela é um espírito, não é mais, né, igual a gente. Aqui é como se esse espírito ele precisasse de proteção,
lá do outro lado, né? Ó, a limpeza, né? A purificação, a renovação. É hora dele aceitar. Aqui no fundo do deck ficou o que? A sabedoria, né? A carta da sabedoria. Aqui, ó, aqui fala o quê? Né? Que ele vai ser encaminhado para a luz, tá? Aqui fala de ensinamento, né? Porque lá ele vai passar por tratamento. E tratamento profundo, tá, pessoal? Pra depois, né? Depois, tá? Ele ter permissão, né? Pra poder vir visitar um parente aqui na Terra. E aqui fala de iluminação, né? É um espírito que vai ser bem iluminado, tá? Aqui fala dele seguir o caminho de luz, né? Aqui fala de confirmação, tá, pessoal? Aqui fala de coragem, confiança. Aqui é como se ele tivesse amedrontado, né? Amedrontada. É como se ele tivesse com medo de seguir um caminho de luz, sabe? Tá perdido, tá confuso, né? Mas aqui, ó, aqui fala de determinação, tá? É um desafio, tá? Mas aqui fala de que é uma grande oportunidade. Aqui é confiança e manifestação, pessoal. E aqui, essa última carta aqui, aqui é como se ele falasse assim pra você: doe algo sem o quê? Sem esperar o retorno, tá? Pra você doar algo sem esperar um retorno. Ou um gesto, né? Ou uma palavra. Ou um cuidado. Aqui diz que é pra você assim, doar algo, mas doar com amor. Que aí, se você doar algo pra alguém com amor, esse algo que você for doar, ele volta multiplicado, tá? Multiplicado. Aqui, esse espírito, no final, ele fala o quê? Pra pessoa ser generosa, né? Tá? Aqui fala também assim, que vem uma bênção, né? Inesperada aí nos seus caminhos, tá bom? A última cartinha é o que ele manda dizer, tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos tirar aqui uma carta do preto velho. Mas ali, pessoal, pela essa carta que saiu aqui, ó, que é a renovação, tá? Esse espírito, ele vai ser renovado sim, tá? Vai ser lapidada, para poder seguir o caminho de luz, né, gente? Vai passar por tratamento, para poder depois seguir aí o caminho de luz, tá? Aqui, pessoal, saiu uma mulher, tá?
É como se essa pessoa te mandasse um recado, né? Através das cartas aqui no final, tá, gente? Porque aqui essa pessoa fala assim que compromisso é coisa séria. Carta do anel, tá? Compromisso é coisa séria. E aqui ela pede, né? Só una a sua vida a quem soma, não a quem subtrai, tá? É como se ela deixasse esse recado aí pra vocês, ó, tá? Né? Aqui saiu a carta da mulher, ó. Saiu a carta da mulher, mas pode ser um homem, né? Que desencarnou, ou pode ser uma mulher, tá, gente? Aqui fala para você ouvir a voz ouvir a voz interior. Ouça a sua voz interior, tá? Aqui ele fala que a sua voz interior nunca falha. Então ouça a sua voz interior, tá? A carta da mulher. É como se esse espírito ele desencarnasse, né? Mas a carta da casa tá pegada ainda à família, né? E aí ele fala, né? Medo, né? Medo da pessoa que ficou, por exemplo, arrumar um outro companheiro, aí ser judiada, ou judiado, ser maltratado, maltratada, né? Então aqui ele já fala. Una, né? Compromisso é coisa séria. Mas aqui ele fala, só una a sua vida, por exemplo, só case de novo, né? Tá? Com alguém que entra na sua vida para somar. Esse é o recado dele aí pra vocês. Dele ou dela. Aqui é como se... Aqui, essa carta aqui, ela fala assim, que não adianta ter um teto se o coração está desabrigado. E aqui pede para você cultivar a paz dentro de si. Que o seu lar será o quê? Será um templo, tá? Que terá o quê? Paz, tá? Carta dos pássaros, né? Mudanças. E aqui fala, cante com leveza. Aqui também fala, gente, é como se falasse assim, que aqui não precisa de muito, tá? Pra você ser feliz. Ó, é uma pessoa que tá com a vida amorosa parada, depois desse falecimento aí, desse desencarne, né? Tá parada. É uma pessoa que deixou de... Ó, totalmente parada a vida amorosa, depois desse desencarne aí, tá? É uma pessoa que deixou de sorrir. É uma pessoa que era alegre, não é mais alegre, tá? Carta do coração. É uma pessoa que mudou depois desse desencarne, sabe? É uma pessoa que se fechou, até mesmo sobre redes sociais, né? A pessoa não tá mais ligando, não tá mais dando importância, sabe? Aqui, ó, sabe? Mudança, ó. Mudou muito depois desse desencarne aí, tá, gente? E aqui fala, né, gente? Volte a olhar o mundo com os olhos de uma criança, tá? Com os olhos da inocência. Aqui fala que aí você verá que a felicidade esteve sempre ao seu alcance. Então, gente, por mais difícil que seja, né? E aqui também fala, tá, gente? Que o amor, ele é o quê? Doação, mas nunca escravidão, tá? Aqui fala pra você... Aqui fala, o conselho é saiba dar, mas também saiba se dar valor, tá? Então se valorize, tá? Se valorize. Aqui pede pra você se valorizar. Aqui tudo parou, ó. Ó, gente, é como se esse falecimento, esse desencarne, ele fosse assim, ele aconteceu à noite,
sabe? Aqui tudo parou. Tudo parou. Só que aqui pede uma mudança, tá, gente? Não adianta a gente se desesperar, né? A gente fica sentido, a gente chora, né? A gente não aceita, mas a gente tem que se conformar. Tá bom, pessoal? Tem que se conformar, tá? Aqui pede para você enxergar com o coração algo, né? Mensagem final, tá? Aqui pede para você enxergar com o coração. Aqui fala que às vezes a solução ela pode estar nas suas mãos, tá? Só falta o quê? Você enxergar com o coração. Aqui tem uma chave aí para você, tá? Aqui também pode ser que tá pedindo para você assim se abrir, né? Se abrir pro mundo. Aqui fala de mudanças, tá? Fala de mudança. Dificuldade, né, de cortar aí uma situação, ó, ou de esquecer um problema. Bom, gente, essa foi a mensagem do ente querido dessa noite, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pessoal, vocês que é novo, vocês que estão chegando agora, se inscreva, deixa o seu like, tá? Para ajudar aí no crescimento do meu canal, tá bom? Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça, pessoal, de dar uma olhadinha lá na comunidade. Visite lá a minha comunidade lá, né? Porque eu sempre tô postando algo lá na comunidade. Igual eu falei pra vocês, tem oração, tá? Eu sempre tô postando alguma coisa lá. E eu tenho postado, mas eu entrei lá ontem, eu vi que ninguém, né? Ninguém entrou lá pra ver. Tem oração lá, até que dá pra você fazer aí pro seu ente querido, tá? A oração que eu postei lá, tá bom, gente? Então, pessoal, ficam todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura de hoje, né? Dessa mensagem aí do ente querido. Espero que hoje tenha sido o ente querido de vocês, tá bom? Que mandou a mensagem. Ficam todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!